Olá, boa noite todos e todas. Antônio Olinto, né, e Rafael Asprino. Eu garanto que vocês são inspiração para, metade do mundo ciclista aí que viaja, né? A gente não está viajando, a gente está publicando Material material velho. antigo, tá? Então, quer dizer, nós mesmos, desde que começou a pandemia, a gente está em quarentena, voluntária. A gente pode, a gente é capaz disso. A gente é acostumado a atravessar desertos, fica assim, sem falar com outras pessoas em países de língua esquisita, né? Então você fica meses assim, fica só eu e a Rafa aqui. Então a gente pode, a gente aguenta fazer isso e a gente faz questão, porque a gente entende que a gente tem a potencialidade de piorar a situação das coisas. Uhum. E tudo que eu não quero, assim, é levar vírus para lá e para cá, nem eu ficar doente. E assim, tudo que eu mais quero é viver em liberdade. Uhum. E se eu tiver que viajar e não tiver livre, não tem sabor de nada, cara. Isso daí pra gente não vale a pena. Então a gente só vai viajar quando tiver uma situação que a gente não tenha medo de nada, que ninguém tenha medo da gente, que as fronteiras estiverem abertas, né? Que eu não tenha que correr nem fugir de nada. Eu quero viver a liberdade. Uhum. E tem esse outro ponto também da gente estar, de certa forma, visível, né? Então, a gente acredita que o que eu faço que a gente faz tem reflexo nas pessoas. Ou pode, né? Ter Né? reflexo. Pode ter reflexo nas pessoas. Então, é muita responsabilidade que a gente tem em tudo que a gente faz. Queria dizer o seguinte, é o tempo da viagem, né? A história do tempo é muito louca, porque muda tudo, né? A maneira como tu vai vendo os lugares, tu anda de carro, tu diz assim, pô, é um absurdo, né? Tu passa voando por tudo. Quanto menos embalagem, melhor, né? Bom, cuidados pessoais, o carro, né? Como é que é isso? Seja como for que você vai ter tua vida, você decide viver, se você vai viver na bicicleta, no carro, numa fazenda, sei lá, seja o que for, eu acho que você tem que ter uma noção, assim, global da coisa e agir ali naquilo que você pode. Então, a gente, por exemplo, a gente não usa detergente, a gente usa só sabão de coco. Para tomar banho, tudo de glicerina, porque esse troço vai cair em algum lugar, né? E a gente tenta poluir o menos possível. E da mesma forma, a gente procura comer comida que não tem embalagem. Embalagem é um problema desgraçado. E assim, quase a maior parte das vezes que tem embalagem é processado. E processado não é uma coisa legal. Então, pronto. Aí é o nosso caminho de andar. Agora, a gente usa o motorhome como casa. A gente quase não anda. A quilometragem da bicicleta anual costuma ser maior do que a do carro. A gente está aqui parado, nem ligou o carro fazem 3 meses. E isso é normal. Sim, e a pergunta provocativa é se vocês têm saudade de algum endereço fixo, né? Você tem saudade de ir para uma casa, Rafa? Não, nem um pouco. É, porque, na verdade, a gente se identifica com o movimento, né? A gente não... Quando a gente começa a ficar muito tempo parado num lugar, já vem aquela... Assim, o tempo começa a passar mais rápido. Muito rápido. Você dá aquela ansiedade de sair. Agora a gente está tendo que se controlar com isso também, né? Pandemia. Mais um aprendizado pra gente. Porque a gente não, de verdade, não quer viajar agora. A gente não acha que é momento. Porque a gente quer ter liberdade para viajar, né? Então, de qualquer forma, a gente fica pensando em alternativas, assim. Então, a gente ficou 5 meses no sul, no começo da pandemia. Agora já estamos no terceiro mês que estamos no sul de Minas. E se a gente sair daqui, vai ser para passar mais uma temporada em algum outro lugar. Então, essas experiências de passar um tempo, assim, 4 meses num lugar, também são interessantes, porque você acaba vivendo um pouco mais do lugar, assim. Então, eu posso dizer que eu morei em Minas, sul de Minas, morou lá tantos em Santa meses. Catarina. E aí eu vou aprendendo mais sobre o mineiro, né? Que não é só aquela passagem quando a gente está viajando de bicicleta. É algo mais. Você já tem mais amizades, né? Você já conhece o pessoal do supermercado, já tem amigo ali do lado, o carteiro já me entrega correspondência, bem legal. Agora, eu tenho uma dica para passar para as pessoas que têm vontade de morar no motorhome, né? E ficam pensando, pô, e se um dia eu quiser parar? Então, a dica é a seguinte, o dia que você quiser parar, puxa o freio de mão do carro que o carro para. Aí você fica o tempo que você quiser, aí você solta o freio de mão dele e sai andando.
Eu quero ver você fazer isso com uma casa. Se sair com a casa, isso não vai dar. Então, tem sempre essa vantagem de você morar no motorhome. Agora, algo interessante que eu gostaria de comentar do dia a dia, né? Do nosso dia a dia, quando a gente está no motorhome, é que a gente se impõe atividades que a gente possa... fazer atividades físicas, né? Para manter equilíbrio, né? A gente sempre gosta de parar num lugar longe do correio. A gente vende os nossos livros, as nossas fotografias pela internet e a gente tem que colocar no correio. Uhum. Então, sempre que a gente vende, que além de ficar contente que vendeu, a gente fica contente que tem que fazer exercício, né? E levar o livro até o correio. E a gente acredita muito nessa forma de equilíbrio, né? Que você tem que inserir no seu dia a dia uma maneira de quebrar com o sedentarismo, não o sedentarismo em oposição ao nômade, mas o sedentarismo da vida moderna, da vida ficar parado, moderna, do olhando no estático, computador, olhando na internet. Da maior parte das atividades de trabalho das pessoas. Então, quer dizer, quando a gente bolou esse projeto de cicloturismo, já era assim. Então, se a gente quiser ganhar mais dinheiro, tem que escrever um outro guia. Para escrever outro guia, você tem que sair pedalando para desenvolver ele. Depois, quando você está editando, você tem que pedalar até o correio. Então, você nunca vai precisar pagar por academia. Você já tem dentro do seu dia a dia uma forma de ser equilibrado. Uhum. E se você quer viajar de motorhome, leva a bicicleta. Uhum. Porque se você levar a bicicleta, você vai ter facilidade para isso. Você pode ficar no camping lá, pega a bicicleta, vai pegar o carvão que você esqueceu, fazer churrasco. Então, você não precisa montar tudo, guardar todas as coisas aqui para sair. Você vai de bicicleta, você vai conversar com mais pessoas, vai conhecer, vai ver as coisas mais lentamente, que nem você falou. Entendeu? Uhum. Aí, isso é o grande diferencial. Ajuda você a equilibrar a vida, inclusive dentro do motorhome. Mesmo que você não esteja trabalhando, você está só passeando. Não, é bem por aí mesmo. Se eu vivesse no motorhome, eu teria uma bicicleta, com certeza, né? Um grupo de bike, né, aqui da cidade, aqui de Penedo, em Alagoas, que devem estar assistindo. Olha, você sabe que Penedo está na minha história de ciclista. Eita, e é? E é. Fui visitar umas amigas, só que na época eu pedalava bem pouquinho, né? Uma parente delas foi fazer um trajeto de bicicleta e aí ela falou, alguém quer ir junto? Eu falei, eu quero ir. E as minhas amigas não deixaram, porque eu não tava treinada e a moça é uma hiperatleta até hoje, é ultramaratonista de bicicleta, a Daniela Genovese. E aí ela foi e nós fomos de carro até Penedo. Nesse dia eu fiquei conversando com a Daniela e ela me estimulou muito a começar a treinar de bicicleta. E aí, a partir desse momento, desse meu contato com essa moça, que despertou para mim para praticar o ciclismo de longa distância. E aí, voltei para São Paulo, comecei a treinar, melhorei meus equipamentos, fiz o caminho da fé e depois eu conheci o Olinto. Então, tudo começou por aí. Então. Um abraço, pessoal de Penedo aí. Conta para nós um pouquinho disso, né? Como é que é viajar em lugares que a gente não consegue falar duas palavras que alguém entenda. Eu acredito que se tem uma mensagem que eu quero, assim, de quem fez a volta ao mundo, que eu quero trazer para as pessoas, é justamente essa. Que o mundo é feito de gente boa. Gente que nem eu, que nem você. A gente não é santo de verdade, né? Mas a maior parte do mundo é gente boa, cara. Então, vamos supor, se chega um gringo aí, né? Chega um cara de fora. O que você quer fazer com ele? Você quer fazer maldade? Não. Você quer oferecer para ele o que você tem aqui. Então, você gosta de arroz e feijão? Então, você vai dar para ele arroz e feijão. E se ele falar very good, é tudo que você queria dele. Não é verdade? Então, isso vai se replicar em qualquer lugar do mundo que você for. E isso que é o fascinante, né, do mundo. Agora, tem povos que são fora do normal. Quando eu fiz a volta ao mundo, eu passei na Turquia. E eu achei eles muito legais mesmo. Fora do normal. E eu tinha vontade de ir lá de volta. Com a Rafa, eu consegui fazer uma coisa que eu não consegui fazer na volta ao mundo. Que é a partir da Turquia, atravessar ela inteira e entrar no Irã. Naquela época era muito difícil fazer isso. E aí o que acontece? Eu já tinha feito a volta ao mundo e eu tinha comigo uma coisa que é a seguinte. O brasileiro é o cara mais simpático que tem. Entendeu? O cara mais receptivo. Pois quando a gente chegou no Irã, os caras são absurdamente receptivos, mas absurdamente. E aí o que aconteceu? Nós estávamos ficando muito no sul do país, em áreas mais desenvolvidas. Quando a gente foi fazer o último guia de cicloturismo na Serra do Espinhaço, que é uma região pouco visitada, norte de Minas, sul da Bahia, a gente percebeu uma coisa, que o brasileiro tem perdido isso, mas o brasileiro é tão quanto os iranianos.
Só que o brasileiro tem uma vantagem. Além dele ser receptivo, ele é carinhoso, que é uma coisa mais especial. O árabe, né, o persa, eles são bacanas. O turco é bacana. Só que não podem encostar um no outro, né? Só homem. Entre homem pode se encostar. Homem e mulher. No Brasil você encosta, você toca a pessoa, você é carinhoso. Então isso é muito especial da gente. Isso é talvez quase que único no mundo. Se você estiver na Alemanha, tiver um ônibus tudo lotado, ninguém se encosta. Porque você não pode nem encostar no outro sujeito. E aqui no Brasil não, você encosta nas pessoas, você fala e põe a mão. Você manda um cheiro para ela. Um cheiro, olha que coisa mais carinhosa que tem, que coisa mais lindinha que é. Então, quer dizer, isso vai mudar de país para país e vai ter coisas da cultura. O iraniano não deixa de ser carinhoso, mas da forma dele. Ele não toca em você, não pode tocar, não posso tocar numa mulher. Mas ele trata você de uma forma especial, e é isso que é o carinho também, né? E aí você vai desenvolvendo ou vendo isso em várias culturas. E com relação ao idioma, na verdade, você tem que aprender algumas palavras para você se comunicar minimamente, né? E é assim que a gente faz quando a gente não sabe nada do idioma, né? Por exemplo, no Irã a gente não estudou também, né? E a gente não sabia nada, mas a gente decorou algumas frases para poder se comunicar com pessoas mais humildes, porque isso é uma outra vantagem da bicicleta. Você vai passar por lugares que não tem turismo, se você decidir isso, né? E mesmo assim, se você vai de um lugar turístico para o outro, esse caminho não tem gente que fala inglês, que tem receptivo turístico, tudo mais. Então, muito possivelmente você vai transitar por lugares que não tem de verdade nada de turismo e possivelmente não vai ter ninguém que fale inglês. Para nossa surpresa, no Irã, muitas pessoas sabiam algumas palavras, então você podia ter aquela comunicação bem rudimentar na maior parte dos lugares que você fosse. Na Turquia era diferente. Lá, nos lugares que a gente passou, era difícil achar alguém que falasse inglês e, assim, até palavras básicas como hello, assim, a pessoa não entendia. Então, foi mais difícil, mas, por outro lado, é uma língua um pouco mais fácil de aprender porque ela escreve como a nossa, com o mesmo tipo de letra nosso, mesmo alfabeto. Então, você via, e tem algumas origens de palavras latinas, assim, que você ia lá e adivinhava. Então, otolastic. É a borracharia. Nada, é a borracharia, que é o oto de automóvel, lastic é de plástico, borracha. Então, de verdade, era fácil. Você ia andando na estrada, ia vendo essas palavras e você acabava aprendendo. Então, o fato é que você tem que acabar aprendendo pelo menos o básico, essencial. Pedir água, pedir para comprar comida, quanto que custa, agradecer, cumprimentar. Isso você tem que falar em qualquer língua que você tiver. Porque você tem que ser minimamente agradecida que a pessoa... Você não vai carregar água para a viagem toda. Então, a pessoa vai te dar água, você tem que agradecer ela. Você tem que cumprimentar, por favor, né? Assim, com licença. Você tem que ser, isso aí você tem que aprender. Muito legal. Eu achei muito louco aquelas construções no deserto para os viajantes poderem tomar uma sombra lá. Eu queria convidar todos para assistir essa websérie que ele está se referindo. Essa websérie está no nosso canal. Muito legal. E aquela subida lá do Himalaia, suponho, a subida em direção, né, lá pelo norte da Índia também, incrível, né? Uma coisa muito interessante da vida nômade, na verdade, é o que mais me atrai hoje, é o fato de você estar muito próximo dessas culturas diferentes, de certa forma exóticas, né? Porque são coisas que às vezes você nem imagina que existiam. E, por outro lado, você sentir essa essência humana igual em todas as pessoas. E isso aproxima muito a gente de todos os seres que existem na Terra, né? E eu acho que, no fundo, é isso que me faz me sentir nômade. Enxergar em todo lugar que eu tiver a minha casa. Todo lugar que eu for, eu posso chamar de lar, porque ali tem pessoas que são iguais a mim de alguma forma. Né? Pode ser diferente na forma de comer, pode ser que elas não se encostem por causa da religião, pode ser N coisas diferentes, mas a essência humana é a mesma daquela que eu aprendi dentro da minha casa, daquela que eu sinto que eu sou.
novos destinos, né? Quando acabar essa história de estar em isolamento, tudo. Se Quando você acabar já... a pandemia, eu te falo. A gente tem procurado bastante lugares com menos gente, né? Porque, infelizmente, a indústria automobilística, ela se espalhou pelo mundo inteiro, né? E aí, quanto mais populoso o lugar, piores as estradas são para você pedalar. E né? a gente gosta de montanha, acaba que, assim, região montanhosa é melhor para esse tipo de coisa. Ou deserto, né? Uhum. Então, a gente tem vários lugares que a gente sonha, né, de viajar. Um lugar aí que eu recomendo até o pessoal do turismo procurar para conhecer, que não é no Brasil, mas é nosso vizinho, e eu acho que, como experiência de turismo é bem legal, é o norte da Argentina, a província de Jujuy. É um dos lugares que a gente pretende ir logo, né? Assim, mas obviamente depois que acabar a pandemia. Lá você tem vários ecossistemas dentro de uma mesma região, que nem você pegasse um estado do Brasil e tivesse 4 tipos de climas bem distintos. Então lá tem a parte da Amazônia, mas chega até o altiplano, a mais de 4.000 metros de altitude. Então, dentro de um espaço bem pequeno, você tem todas essas paisagens bem diversas para conhecer. Então, o fato é que a gente não sabe quando a pandemia vai acabar. E aí você tem que, quando ela acabar, a gente tem que estar preparado para ir ou para um lugar ou para o outro, porque cada um desses lugares que a gente pensa em ir, o melhor é ir em uma época do ano. Uhum. Então, em resumo, agora que a gente está parado, a gente está planejando. Esse é o momento de planejar. Né? E você vai planejar bem essa ou aquela viagem. Né? Uhum. A gente torce por isso. Digamos, formas das pessoas colaborarem com o projeto, com a vida de vocês? Cada uma desses apoia-se, vaquinha, essas coisas, são empresas que acabam que morde uma grana. A porcentagem fica para eles. Tem uma porcentagem lá. A gente não faz isso, tá? Por quê? Porque nós somos autossustentáveis, no sentido em que nós produzimos um produto de qualidade, que são nossos guias, nossos livros e as fotografias. Uhum. Então, quem quiser contribuir, vai lá na nossa página, a gente tem uma loja. E aí você vê, se você gosta de ler, tem livro para leitura. Se você já está na vibe de fazer uma viagem, nem que seja a primeira, procura lá qual que é o guia que você mais gosta, entendeu? E já vai estudar ele. Se você gosta de fotografia, gosta de belas imagens, dá uma checada. É tudo em fine art, que são fotografias, não é qualquer fotografia. Ela é feita para durar 200 anos. É uma fotografia... E elas vão assinadas também. Elas vão assinadas. É um fine art, o negócio é outro nível, assim. Então, é assim que as pessoas podem contribuir com a gente. Claro que se for no nosso canal, clicar no sininho lá, se inscrever, isso tudo ajuda. Divulgar essas ideias, está ajudando a gente. Isso é fantástico, a gente agradece muito qualquer tipo de ajuda. A nossa loja virtual então é no nosso site, www.olinto.com.br. Nesse site também tem bastante dicas de cicloturismo, tem um monte de texto lá, então mesmo que a pessoa não possa adquirir agora o material para ler, dá para fazer uma pesquisa grande no site, nesses textos, né? E que nem o Olinto falou, se você ainda não pode adquirir nenhum produto para apoiar, entrando no nosso canal, se inscrevendo. Então, aqui no YouTube e no Instagram são os principais redes sociais que a gente usa, né? Então, se inscrevendo, curtindo, comentando. Pega o celular da mãe, vai lá e inscreve no canal também. Até do cachorro, pode ser, não tem problema. E, claro, apoiando as nossas publicações lá, comentando, compartilhando com as pessoas, ajuda não só a gente, né, a ter mais visibilidade, mas também a levar essas ideias adiante. Você passando isso para uma outra pessoa, você está ajudando a gente a multiplicar essa nossa vibração, esse desejo de viver o turismo de uma forma sustentável. Olha, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Acho que foi muito legal assim, o bate-papo que a gente teve. Bom, a gente agradece o convite, né? Eu acho que a gente pode se despedir. A gente espera ter contribuído. Vocês podem ficar à vontade para escrever para a gente, tanto pelo Instagram, no nosso site www.olinto.com.br tem a contato lá também, pode mandar um e-mail.